Dou muitas graças por este novo dia. Graças, Senhor, a Ti eu rendo toda a alegria. Graças por todos os amigos. Graças, Senhor, pelo meu lar. Graças que até o inimigo eu posso perdoar. Graças por todo o meu trabalho. Graças pela felicidade. Graças por minha vida e todo por tua verdade. Graças pela palavra, muitas graças por tua voz, Senhor. Graças por nunca nos negares teu divino amor. Graças se tu não tens limites. Graças, ó Deus, que eu posso crer. Graças, eu agradeço por poder agradecer. Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom que nós podemos nos encontrar de novo, que bom que podemos prestar culto ao nosso Deus. Hoje nós estamos celebrando no dia 23 de agosto de 2020, o 12º domingo após Pentecostes. E eu quero acolher você no culto de hoje com o lema bíblico previsto para essa semana, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que nos diz assim: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Que esse seja um momento também para nos alegrarmos juntos e juntas por essa vida que nos é ofertada. Que Deus abençoe o nosso encontro. Amém. Trazemos diante de Deus, que nos vê por inteiro, as dores causadas pelo preconceito e pela dureza do coração humano. Lembremo-nos das pessoas refugiadas, lembremo-nos das crianças e mulheres vítimas de violência, lembremo-nos das pessoas com deficiência que sofrem pela falta de acessibilidade. Lembremo-nos das pessoas que sofrem por conta da Covid-19, pois Deus tem misericórdia daqueles e daquelas que sofrem. Vamos juntos clamar pela misericórdia, pelo amor, pelo cuidado de Deus. Cantemos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que
leitura bíblica prevista para o encontro de hoje é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 até 8. E hoje a leitura vem lá da comunidade do Bosque e eu convido para acompanharmos juntos a leitura bíblica de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Onde reina o amor fraterno, amor, onde reina o amor, Deus aí está. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos e todas nós, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, conforme foi dito no início do culto, hoje nós estamos celebrando o 12º domingo após Pentecostes. E o texto bíblico indicado pelo lecionário da nossa igreja para o domingo de hoje é o texto de Romanos, capítulo 8, dos versículos 1 a 12, que nós acabamos de ouvir na voz do jovem Vitor, lá do Bosque. A carta aos Romanos é tido como um dos documentos, uma das cartas, um dos textos mais importantes do Novo Testamento. E aqui é preciso observar que todos os reformadores tiveram alguma experiência com a carta aos Romanos e chamam a atenção para o conteúdo da carta aos Romanos. O próprio Lutero, com a redescoberta então de que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Calvino também teve experiência com a carta aos Romanos, John Wesley, Karl Barth.
Mas o que será que essa carta diz de tão importante que todos os reformadores se ocuparam e pediram para que nós dessemos atenção para esse texto? A diferença da carta aos Romanos para as outras cartas, as outras epístolas, é que nas outras epístolas o apóstolo Paulo se ocupa em responder às questões, aos problemas que cada comunidade vinha enfrentando. Já na carta aos Romanos, Paulo se apresenta e faz um apanhado geral da sua teologia. Então, na carta aos Romanos, nós temos um grande resumo, uma grande concentração daquilo que é a teologia cristã, daquilo que é também a teologia apresentada pelo apóstolo Paulo. Especialmente o texto previsto para o domingo de hoje nos fala sobre diferentes dons que existem em uma comunidade e sobre a unidade que nós precisamos viver no meio dessa diversidade. É isso que o apóstolo Paulo está nos alertando. E na verdade são tantos pontos importantes que ele levanta nesse texto que isso renderia sem dúvida uma série de estudos bíblicos ou uma série de pregações sobre essas orientações do apóstolo Paulo. Assim como na carta enviada aos Coríntios, aqui o apóstolo Paulo nos ensina que a vida em comunidade é como um corpo que tem muitas partes. Nos versículos 4 e 5, Paulo nos disse o seguinte: porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Até aqui, nenhuma novidade daquilo que nós já conhecemos também do texto enviado aos Coríntios. O grande ponto para mim desse texto é o ensino que Paulo nos dá a respeito de como conviver com a diversidade na vida comunitária. Esse é o grande lance desse texto de hoje. É como se Paulo dissesse para nós: pessoal, existem muitos dons, existem muitas formas de pensar, existem muitas formas de agir dentro de uma comunidade, e todas precisam estar a serviço do reino de Deus. No versículo 6 está escrito assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. No século 21, no nosso tempo, se fala de um conceito chamado pós-verdade, ou seja, pouco interessa se as informações condizem com a realidade ou se não condizem. O importante é que eu tenho a minha verdade, e isso basta. E nesse contexto, exatamente para nós, parece que faz ainda mais sentido ouvir o que o apóstolo Paulo nos ensina. E chama atenção para 3 versículos que devem nos ajudar a lidar com as diferenças e entender a importância das diferenças também dentro da vida de comunidade. O versículo 2, Paulo disse o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Versículo 3 ele diz: pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E no versículo 5 ele ainda diz:
assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Amado irmão, amada irmã, para mim fica muito claro que em uma comunidade cristã nós nunca seremos uniformes, jamais seremos todos iguais. Nós somos diferentes, nós temos dons diferentes, são formas de encarar o mundo de maneira diferente. Basta a gente olhar para as diferentes profissões que existem entre os membros. O grande ensinamento que Paulo nos dá nesse texto é o seguinte: como conseguir na diversidade uma unidade que esteja a serviço de Deus? E aqui, graças a Deus, literalmente, o que nos une enquanto corpo não é a nossa própria vontade, não é o nosso próprio desejo, mas o que nos une, conforme diz o versículo 5, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Ou seja, essa unidade, ela não vem de nós, mas é o próprio Cristo que nos dá, que nos oferece. No ano de 2002, quando eu ainda era participante de um grupo de jovens na cidade de Porto Alegre, eu participei de um Congresso Nacional da Juventude Evangélica da ISLB, o Congrenagem. Foi lá na cidade de Joinville. E nessa experiência, nessa ida para esse congresso, quando eu cheguei lá, tinha uma camiseta sendo vendida pelo Departamento Nacional da Juventude Evangélica, aonde dizia o seguinte: diversas idades, diversas cidades, diversidade, unidade. Diversas idades, diversas cidades, diversidade, unidade. E eu confesso para vocês que essa camiseta chamou a minha atenção e eu comprei essa camiseta na ocasião. Roma, a capital do Império, comunidade para a qual o apóstolo Paulo enviou essa carta, era uma cidade que reunia gente de diversas idades, vindas de diferentes lugares, o que por si só já pode concretizar uma grande diversidade. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, Paulo ensina que é preciso unidade no serviço cristão. Aí alguém vai me dizer assim: ah, pastor, mas é muito difícil isso tudo. Fulano pensa muito diferente de mim. Eu concordo com você. Viver a unidade não é uma tarefa fácil. Paulo também não nos diz aqui no texto que viver essa unidade é uma tarefa fácil. Vocês concordam comigo que se a gente estiver mais focado em servir a Deus do que olhar como o meu irmão está servindo, a unidade tende a acontecer de maneira mais fácil? Se eu me esforço mais na tarefa de conhecer o dom que Deus me deu e na tarefa de aperfeiçoar esse dom, naturalmente vai sobrar menos tempo para criticar e desmerecer como meu irmão ou a minha irmã serve a Deus. Entendem que assim a gente consegue, com diferentes dons, servir juntos em uma comunidade? Paulo disse: não vivam como as pessoas desse mundo, ou seja, não vamos basear as nossas relações na diferença dos dons, mas sim justamente na complementaridade dos dons. Vamos praticar o amor. Por fim, o versículo 1 nos ajuda na conclusão dessa pregação. Ele diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo,
dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. Vamos nos ocupar em servir a Deus. Vamos nos ocupar em somar os diferentes dons para, aí sim, transformarmos as realidades de dor e de exclusão. Usando as palavras do próprio apóstolo Paulo, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe nessa caminhada tão diversa, mas que caminha em busca desta unidade. Que Deus nos abençoe e guarde. Amém. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Também a oração de intercessão do culto de hoje, ela vai ser conduzida pelos jovens da Juventude Evangélica do Bosque. Oremos juntos com eles. A comunidade cristã reunida tem uma tarefa especial: orar. É o que queremos fazer agora. Oremos.
Deus de bondade, ajuda a tua igreja a permanecer fiel e a proclamar a tua salvação em palavras e em obras de misericórdia. Intercedemos pelas lideranças para que não lhes falte ânimo para o serviço comprometido com a causa do Evangelho. Intercedemos pelas comunidades para que possam ser cada vez mais acolhedoras e promovam a convivência entre as diferentes gerações, etnias, culturas, pois sabemos que cada pessoa é parte deste mundo criado por ti. Que as pessoas possam apoiar-se mutuamente como membros de um só corpo e que a diversidade de dons esteja a serviço da vida. Deus fortalece as ações diaconais de nossas comunidades e instituições, para que transformem realidades de dor e sofrimento e proporcionem vida digna para todas as pessoas. Deus nos ensina e anima a usar as diferentes formas de comunicação para proclamar a tua palavra e assim promover a comunhão e reconciliação. Pedimos pelas pessoas que encontram limites na inclusão, na igreja, escola, trabalho e circuitos sociais. Pedimos também pelas pessoas entristecidas, enfermas e enlutadas para que encontrem em ti a força que necessitam para viver, encontrando alívio para suas dores. Acolhe, Deus, a nossa oração que trazemos a ti neste dia. Ouve quando juntos oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês ainda os avisos do culto de hoje. Primeiro deles, relembrá-los que a comunidade Martim Lutero está promovendo uma ação entre amigos que vai ser sorteada no mês de outubro. Convido você então a passar na secretaria, a pegar seu bloco, a contribuir com essa importante ação que a comunidade Martim Lutero está fazendo. Serão 10 prêmios, conforme vocês estão vendo nesse momento. O culto da semana passada, nós tivemos um total de 247 visualizações. Agradeço a todos que se envolveram também nessa tarefa de enviar, de repassar, de compartilhar esse momento importante da nossa vida comunitária. Gostaria também de relembrá-los e relembrá-las mais uma vez que nós ainda estamos durante a campanha de missão Vai e Vem. Hoje, mais uma vez, quem nos convida a ofertarmos com essa campanha, a nos envolvermos com ela, é o Conselho Nacional de Música da ISLB. Acompanhemos então o recado do Conselho Nacional de Música. Que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão, é ofertar conforme o coração.
E assim, ao final desse culto, queremos também invocar a bênção de Deus para que ela nos acompanhe em mais uma semana. Que o caminho seja brando a teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus te guarde na palma da sua mão. Fiquem todos vocês na paz do Senhor, sirvam a Ele com alegria e gratidão e tenham uma abençoada semana. Até o próximo encontro. Até mais!